Boas-vindas a mais um mergulho incrível no corpo humano. Hoje, a nossa proposta é dar uma olhada no abdômen humano, mas sabe, de um jeito bem diferente. Esquece aquele diagrama médico sem graça que a gente via na escola. Vamos imaginar o abdômen como uma sala super complexa projetada à perfeição pela natureza. A gente vai tratar esse espaço literalmente como uma obra de arquitetura. Vamos explorar tudo desde aquela fundação mega sólida lá do lado de fora até o maquinário interno incrivelmente intrincado. A ideia aqui é desconstruir cada parede, cada pilar, cada móvel desse ambiente fascinante, para entender como é que tudo isso se encaixa com tanta precisão. Vamos lá? Bom, e para guiar o nosso tour espacial hoje, aqui está o nosso roteiro estrutural. A gente começa pela estrutura óssea e as paredes, depois vamos mapear as regiões do abdômen, entender o revestimento peritoneal, dar um zoom na anatomia do estômago e, para fechar com chave de ouro, vamos falar do baço e de todos aqueles vasos sanguíneos ao redor. Então, começando pela nossa primeira seção, a estrutura óssea e as paredes. Todo grande projeto arquitetônico precisa do quê? De uma base bem sólida, né? E no abdômen humano, a gente não tem um exoesqueleto rígido e completo fechando tudo, mas temos uma âncora formidável na parte de trás e embaixo. Isso é o que garante a estabilidade para aguentar a carga toda. Pensa nas 5 vértebras lombares, da L1 até L5. Elas são maciças, aguentam muito peso, mas ao mesmo tempo são incrivelmente móveis. E lá na bacia, a gente tem o osso coxal. O detalhe curioso aqui é que ele é formado lá no início da nossa formação por 3 peças ósseas separadas: o ilho na parte de cima, o púbis na frente e o isquio na parte de trás e de baixo. Quando a gente é adulto, essas 3 peças se fundem perfeitamente para ancorar todo o arcabouço inferior da nossa sala abdominal. Agora, já que não temos ossos rígidos na parte da frente para fechar essa sala, a natureza deu um jeito brilhante usando músculos fortíssimos. Na parte da frente, a gente tem a parede dos músculos retos do abdômen, que basicamente seguram e contêm a pressão interna. E lá atrás, ladeando a coluna, ficam os robustos músculos psoas. É um equilíbrio simplesmente perfeito de paredes musculares flexíveis. Elas fecham e delimitam o espaço, claro, mas sem impedir aquela expansão que a gente tanto precisa para respirar e para a digestão acontecer. Seguindo em frente para a seção 2, as regiões do abdômen. Olhar para o abdômen como se fosse um mapa clínico é absolutamente essencial. Isso ajuda a localizar o que tem lá dentro sem precisar abrir a porta, entende? É bem interessante. Usando linhas imaginárias, 2 horizontais e 2 verticais, a parede externa é dividida nestas 9 zonas distintas. É exatamente como um grid no mapa topográfico. Bem no centro, a gente tem a região umbilical, ladeada pelos flancos direito e esquerdo. Em cima, fica o epigastro, guardado pelos hipocôndrios. E lá embaixo, o hipogastro, que fica cercado pelas regiões inguinais direita e esquerda. Mas olha só, o ponto crucial aqui é o seguinte: nem tudo está flutuando livremente lá no meio da barriga. Existe uma área chamada retroperitônio. Basicamente, isso significa que alguns órgãos vitais, como os rins, as glândulas suprarrenais e os grandes vasos sanguíneos, estão montados e fixados de forma nivelada diretamente na parede traseira. Eles ficam fora do saco principal, estão literalmente embutidos na alvenaria posterior da nossa sala anatômica. O que nos leva à seção 3, o revestimento peritoneal. Se o abdômen é mesmo uma sala, ele obviamente precisa de um acabamento interno e daquelas estruturas de sustentação no teto e nas paredes. E é exatamente aí que entra uma membrana serosa incrivelmente complexa, o peritônio. Imagina 2 camadas que são contínuas. O folheto parietal é como se fosse o nosso papel de parede, firmemente colado às paredes musculares e ao teto diafragmático. Já o folheto visceral é como um plástico filme super fininho e ajustado. Ele fica selado a vácuo ao redor de cada órgão móvel lá no centro da sala. E entre essas 2 camadas, a gente quase não tem espaço. É só uma cavidade virtual com um pouquinho de fluido para evitar que as coisas fiquem raspando. Certo, mas como os móveis dessa sala são suspensos e ao mesmo tempo nutridos? A natureza usa 4 tipos fascinantes de cabos de suspensão. Os mesos amarram os órgãos na parede e carregam juntos os vasos sanguíneos principais. Os epíplons, ou omentos, conectam um órgão ao outro, também levando uma baita rede vascular. Os ligamentos fornecem pura sustentação estrutural e geralmente não carregam vasos tão importantes assim. E por fim, as fáscias de coalescência, que aparecem quando uma dessas estruturas adere à parede de trás e simplesmente se funde, grudando e fixando estruturas que antes eram totalmente imóveis.
Agora, o que é um detalhe absolutamente fascinante é que a gente tem literalmente um quarto secreto na barriga. A transcavidade dos epíplons, também chamada de bolsa omental, é uma espécie de bolso oculto que fica ali escondido de forma bem sorrateira atrás do estômago e na frente do pâncreas. É um divertículo misterioso que a gente só consegue acessar por uma portinha super pequena chamada de forame epiploico ou hiato de Winslow. É uma prova maravilhosa de como o design tridimensional desse espaço é bem dobrado e pensado. E com toda essa arquitetura do peritônio em mente, surge uma questão estrutural bem interessante. Como é que um órgão grandalhão, dinâmico e pesado como o estômago consegue se sustentar ali, se expandir para receber comida, se contorcer e ainda assim não despencar, nem interromper o próprio fluxo de sangue? Para responder isso, vamos direto para a seção 4, a anatomia do estômago. Dando um passo real para dentro do ambiente, a gente vai acompanhar a viagem do alimento na nossa principal mobília mecânica. O estômago não é só um saco estático esperando a comida cair. Ele é um reservatório muscular muito potente, estrategicamente posicionado na parte de cima da nossa planta baixa anatômica. O alimento entra pelo orifício da cárdia. O que surpreende muita gente é a etapa seguinte, o fundo gástrico. E a grande ironia aqui é que o fundo não fica embaixo. Ele forma o teto mais alto do estômago, agindo como uma verdadeira bolsa de ar logo debaixo do diafragma. A partir dali, o alimento desce para o corpo, que é mais cilíndrico, passa pelo antro com aquele formatinho de funil, até chegar à catraca de saída, o piloro, que é um esfíncter que controla quando a comida deve passar lá para os intestinos. A estrutura inteira do estômago é totalmente assimétrica. A gente tem a curvatura menor, do lado direito, que é bem mais curta, e atua quase como uma via expressa, recebendo nervos e vasos diretos. Do outro lado, a curvatura maior, à esquerda, que é expansiva e serve de ponto de ancoragem para toda a grande rede vascular e para aquele avental peritoneal que a gente comentou agora há pouco, o epíplo maior. Mas o verdadeiro poder do estômago está escondido por trás desse formato. Diferente da maior parte do nosso trato digestivo, que geralmente se contenta com só 2 camadas de músculo, o estômago ostenta 3 camadas dispostas em direções diferentes. Temos as fibras longitudinais, as fibras circulares e as fibras oblíquas lá no fundo. É uma usina de trituração mecânica que trabalha em múltiplas dimensões, desenhada especificamente para processar com eficiência absolutamente qualquer refeição. E vamos finalmente para a seção 5, o baço e os vasos. Saindo do estômago, vamos inspecionar as últimas peças da nossa casa. Isso inclui um órgão vizinho altamente especializado e, claro, aquele sistema principal de encanamento. Fica lá isolado no canto superior esquerdo, bem protegido debaixo das costelas, o baço. Ele pesa em média só umas 200 gramas, tem um tom de vermelho escuro muito profundo e é incrivelmente friável, ou seja, super frágil. E um detalhe bem legal, embora ele esteja ali no meio das engrenagens da digestão, o baço é na verdade um órgão linfático. Ele é um filtro de sangue super especializado e não tem nada a ver com o processamento de alimentos. E justamente por ser bem molinho e ficar ali todo espremido na vizinhança, o baço é literalmente esculpido e moldado pelos vizinhos. Ele ganha marcas anatômicas profundas, as chamadas impressões. Temos a impressão gástrica, que é formada pela pressão do próprio estômago, a impressão renal, deixada pelo rim esquerdo, e a impressão cólica, que é esculpida pelo cólon. É a prova física de uma verdadeira obra de adaptação espacial. E isso mostra brilhantemente o quanto o nosso sistema de tubulação é eficiente. Afinal, de onde vem todo esse sangue para abastecer essas estruturas gigantes? Ele vem de um distribuidor vascular mestre, que a gente chama de tronco celíaco. Ele brota diretamente da aorta e logo de cara já se trifurca em 3 vias gigantes. A artéria gástrica esquerda, que vai direto para o estômago, a enorme artéria esplênica, desenhando aquele caminho serpenteado até o baço, e a artéria hepática comum, que segue direto para o fígado. É um abastecimento incrivelmente centralizado e sem defeitos. Mas, como acontece em qualquer grande edificação, se tem tubo de entrada, tem que ter um sistema genial de escoamento também, certo? Depois que as artérias fazem o trabalho e entregam o oxigênio, entra em cena a veia porta hepática. Ela coleta todo esse fluxo de retorno, que vem bem denso e super rico nos nutrientes que a gente acabou de absorver da comida, formada pela junção da veia esplênica com a veia mesentérica superior. A veia porta manda todo esse líquido valioso diretamente lá para o fígado para ser processado em primeira mão, em vez de devolver tudo direto para o coração. E assim a gente chega ao fim dessa nossa exploração de hoje. Sério, é quase impossível olhar para essa planta anatômica absurdamente densa, cheia de músculos, sacos pressurizados, canos dinâmicos e cabos de suspensão e não ficar maravilhado com isso.
E a grande reflexão que fica é: como é possível que bilhões de células consigam colaborar num silêncio absoluto para manter essa arquitetura majestosa funcionando sem falhar, um dia após o outro? Que essa pergunta seja um convite para a gente continuar sempre maravilhado e curioso sobre essa máquina tão fantástica que nós habitamos. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco.